seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. A Bíblia mostra que o relacionamento com Deus não começa com grandes movimentos em público. Isso é muito importante, irmão. Relacionamento, intimidade com Deus não significa você ter uma boa oratória, saber se expressar bem, ou saber se portar bem, ter estudo, faculdade, isso não importa para Deus. O seu relacionamento com Deus é você e Deus. Como o pastor acabou de falar, que entra no seu quarto, conversar, pastor, é você orar. É tão simples, é conversar, é dialogar, como se Deus estivesse do seu lado. E vamos conversar, Deus. Você não fica do meu lado, vamos conversar, é diálogo. Isso é intimidade. Ele está mesmo, né? Então, para a gente ter... Por que a gente tem intimidade com as pessoas? Porque a gente está convivendo com elas. Aqui na cela, por que eu tenho intimidade com a pastora, com o Edinho, abraço, brinco, pastor, com as pessoas? Porque nós temos intimidade, somos amigos, estamos juntos, tem relacionamento. Como você vai ter relacionamento com alguém se você não conversa com essa pessoa? O irmão Maú. Se estiver na igreja, se abraça, brinca. E é assim a nossa vida. A Flaviana, a Dani. Então, isso é relacionamento, intimidade, isso que tem que ter. Agora, se você passa pela pessoa e nem cumprimenta, você não tem relacionamento com ela. E assim é na vida espiritual. Como você vai ter um relacionamento com Deus se você não conversa com Ele? Como você vai querer as coisas de Deus se você não fala com Ele? Então, nossa vida é assim, nós precisamos de ter relacionamento, conversar com Ele, entrar no quarto, ter o quarto de guerra, né, meu anjo? Se eu for no meu quarto de guerra, no meu nome da esposa, que eu... Lá tem, você abre a porta, meu Deus, é papel para a porta inteira, pastora. Todas as orações, tudo, essa Deus respondeu, essa Deus respondeu. Eu estava vendo esses dias, casa do meu filho, está lá, ok, obrigado. Glória a Deus. Não sei o que, obrigado, Senhor. Tem algumas coisas ainda, tem umas listas lá. Então, a gente tem que ter o nosso momento de particular com Deus, conversar com Deus, falar com Ele. Só assim, hoje a gente só procura Deus quando a gente precisa, pastor. Está na dificuldade? Ô, pastor, ora para mim. Só que quando está tudo bem, você vê lá nos status, está no shopping, está passeando, está comendo lanche. Não estou dizendo que é errado passear, mas busque primeiro o reino de Deus. As demais coisas vai ser Amém, glória a Deus. Se você tem o direito de passear, e eu estou de férias, eu fui com a minha esposa para o shopping, fui passear, gastei demais, meu Deus do céu. Aleluia, glória a Deus. Mas é muito bom. Faz É bom, parte. faz parte, mas eu não deixei aqui na igreja. Quarta-feira na igreja, Tá bom. segunda-feira, terça, célula, nós estamos participando tudo. Então, a gente não pode trocar as coisas de Deus. Só no momento da dificuldade, pastor, olha para mim, acabou, recebeu a bênção, acabou, não. A gente tem que estar sempre constante. Agradeceu, a intimidade tem que ser constante, dia e noite. Eu e minha esposa vamos fazer 28 anos de casado. Glória a Deus. E agora, 28 anos não é 28 dias, 28 meses. Todos os dias tem que ter relacionamento, diálogo, conversa. E a gente cada dia mais está um aprendendo com o outro. Então, com Deus é a mesma coisa, você não conhece tudo. Então, nós precisamos se aprofundar na palavra, no conhecimento, ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, irmão, acho que umas 7 vezes inteiras. Nós estamos agora, Judas, né? Terminamos Judas. Judas é um capítulo só, né? Terminamos Judas e nós vamos terminar a Bíblia. Acho que nessa semana, outra semana, nós terminamos a Bíblia pela 8ª vez. Então, e cada dia que você lê, nossa, sabe que você tem que ler, pastor, que eu já li? Porque a palavra de Deus se renova a cada dia, ela nos alimenta, nos fortalece. Eu tenho esse na minha. João, ele diz, Jesus diz que o anjo chegou para João, João, o que você está vendo? Eu estou vendo um livro. Pega esse livro, João, e come o livro. E João comeu, ele era doce como mel. É a palavra de Deus, nós precisamos se alimentar. Então você tem que se alimentar, tem que conversar com Deus, dialogar. Lá em casa é louvor, louvor. Meu filho gosta muito de louvor. Então, você viu que morreu? Não vimos. Você não viu o jornal? Mas não vê jornal. Por quê? Nós só vemos louvor em casa. Por quê? A casa é abençoada. O cara levou 3 tiros lá. Você viu o jornal? Não vi. Por quê? Você tem que trazer Deus para dentro de você, dentro da sua casa. Então que isso fique para mim e para você, que nós possamos cada dia mais, irmão, ter isso para nossa vida, buscar. Eu oro muito, eu não gosto de falar da vida dos outros, eu falo da minha. Eu buscar muito, pastor, orar de madrugada. Eu dei uma esfriada agora, sabe? Mas vou voltar de novo. Eu gostava de orar, eu marcava lá, vou orar 1 hora. Esse fundo musical tem 1 hora. Quando eu terminar de acabar o fundo, eu orei 1 hora. E com o tempo, pastor, a gente vai deixando, né? Porque quando você é pastor,
Tem que preparar a mensagem domingo. Na quarta-feira tem mensagem de novo. Daí você tem mais aquela preocupação, visita, você vai no hospital, Quarta, sexta e domingo. pessoa endemoniada que você tem que orar e tem que preparar isso tudo. Então, você busca mais, mas eu estou errado. Nós temos que estar constantes, todo dia buscando. A gente não sabe quando o inimigo vai preparar para a gente uma cilada, né? Quando ele vai vir com alguém, ô pastor, vai lá na minha casa, minha mulher está endemoniada lá. Chama o Flávio? Não, chama a pastora Sabina? Não, vamos lá. A gente tem que estar preparado, Edinho, para estar, neste momento, as pessoas nos chamar e a gente está revestido da autoridade de Efésios 6, revestido com todas as armaduras e ir lá. Mas como você vai sem preparo nenhum, você está, tem intimidade com ele, que você nem Elias falou. Eu estou dizendo que vai acontecer. Não é Deus que está falando, eu estou falando. E ele tinha intimidade, eu tenho certeza, se eu falar, Deus vai concordar comigo. Eu estou dizendo que não vai chover e não vai chover. Ele falou, não foi Deus que falou. Deus cumpriu com ele, porque isso é intimidade. Se você tem intimidade com Deus, Deus ouve a sua oração, responde a sua oração, sempre estará do seu lado. Amém. Vamos ler aqui, irmãos, eu falo demais, meu Deus do céu. Muitas vezes queremos que Deus nos mostre grandes coisas sobre o nosso futuro, ou sobre o que Ele quer fazer através de nós. Né? Como eu falei aqui, a gente quer bênção, quer milagre, quer grandes coisas. Senhor, me usa, mas como Ele vai te usar se você não busca Ele? Senhor, eu quero tocar, mas né, o pastor falou, você foi mal de música, você foi aprender alguma coisa pelo menos? Você acha que vai descer do céu, você vai amanhecer tocando? Não. Senhor, eu quero pregar, eu quero ensinar, eu quero evangelizar. Mas você vai ler a Bíblia, pelo menos você sabe o texto da Bíblia, pelo menos sabe falar alguma coisa, se alguém te parar na rua, você sabe? Não, pastor, não. Então, não tem como, você tem que se aperfeiçoar, ler, estudar, para que o Senhor possa te usar. Você quer tanto, mas você não busca, não tem intimidade com Deus. Então, que você possa, nessa noite, aprender isso, ter intimidade com Deus. Você não, eu também, tá? Todos nós. E diz, como o nosso futuro, através de nós. Mas antes de revelar sobre as coisas, Deus primeiro nos chama para estar perto dele. Então, nós precisamos primeiro buscar, como diz a palavra do Senhor, estar com Ele. Né? A gente quer diário, pastora, eu falo por mim próprio, a gente não ora. Eu chego na igreja, eu, por exemplo, minha esposa sempre dá uma puxadinha. Eu chego na igreja, dobro o joelho ali 5 minutos, falo com Deus. Sim. Sempre chega ali, sempre na hora. Sempre chega na hora que já está tocando a musiquinha lá, 5 minutos. Então você dobra aquele joelho do caçador, Senhor abençoa o culto, perdoa o pecado, amém, já levantou, já era uma porta. A gente não tem esse momento e a gente quer guiar, pastor, tudo é mais. Então a gente tem que estar preparado, revestido, né? A gente está ali enfrentando coisas guerras espirituais que a gente não vê. Se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, a gente ia ver demônios ali tentando, né, entrar na igreja, no derredor da igreja, procurando brecha, pessoas demoniadas, pessoas possuídas, tudo lá dentro. Quem que é o que vai dar de frente? Não é o pastor, é o diabo que está ali. Então a gente precisa buscar, orar a Deus, né, revestirmos. A gente está no banheiro, quando a gente está no banheiro, a gente enfrenta umas coisas difíceis, pastora. O banheiro é um lugar de guerra. O diabo que está ali é a pessoa perturbada, é a pessoa possuída, é a pessoa que encara você, é a pessoa que quer para cima de você, que está encarando aí. Eu não estou olhando você. Não, você está olhando assim. Não estou, eu estou aqui no espelho. Vai ficar tirando eu fiquei bem atrás do espelho. Vai tirar foto, eu vou sair em todas as fotos. Daí quer impelar com você, quer brigar. Você sabe que não é a pessoa, é o inimigo. E faz você perder a bênção na hora do culto. Não vou perder a bênção. Você se controla. Então nós devemos estar revestidos, pastor, para esses momentos. Então, isso é muito importante, buscar a primeira face do Senhor, né? Deixar as coisas do nosso dia a dia do lado, né? Esses dias eu conversando com a minha esposa, buscar mais, clamar mais a Deus, ter mais momentos com Deus, intimidade, né? E falar mais com Deus. Terminando aqui, quando aprendemos a parar e dedicar tempo para com Ele, nossa vida começa a ganhar direção. Deus começa a ajudar nossos pensamentos, nossos desejos e nossas prioridades. Isso é muito importante. Quando você começa a buscar Deus, a sua maneira de pensar muda, né? A sua maneira de agir muda, as suas ações mudam, porque você, humano, você tomaria uma decisão. Mas quando você busca, que nem a pastora falou, quando ela está com um problema, vai na Bíblia. Cada um tem a sua maneira, uma hora, Senhor, fala comigo, eu vou ler um versículo, se o Senhor falar comigo Então, cada um tem a sua maneira, o seu particular com Deus. Então vai, conversa com Deus, tenho certeza
toma uma decisão certa. Se você começar a falar com Deus no particular, como o pastor diz, entrar no seu quarto, fechar a porta. Ah, pastor, no quarto é difícil, não importa. Falando quarto aqui, mas pode ser no fundo, vai onde você achar melhor, vai no monte. Onde você se sentir melhor, vai lá e fala com Deus. Nesse momento, com certeza, as coisas vão mudar na sua vida. O pastor falou uma coisa que veio na minha mente. Os discípulos falaram para Jesus: Jesus, me ensina a orar. Você acha que os discípulos não sabiam orar? Sabiam orar. Jesus falou assim: quando você for orar, comece assim: Pai nosso que estás no céu. Chama ele de Pai, intimidade, é isso que ele quer. O discípulo, o Pedro, o João, o Tiago, chama ele de Pai. Pai nosso que está no céu, santificado, intimidade. Ele fala ainda para Pai, significa Pai. Paizinho querido, é uma forma carinhosa. Paizinho, eu te amo, é isso que ele está falando. Aleluia. Quando você for orar, tenha intimidade, chame ele de Pai, procure isso. Os discípulos sabiam orar, como o pastor acabou de dizer, mas ele queria intimidade. É isso que nós precisamos, de intimidade com ele. Concluindo minha fala, responsabilidade e distrações fazem com que o tempo com Deus seja deixado para depois. Com o tempo, isso enfraquece nossas raízes espirituais e por isso Jesus nos ensinou: precisamos ser intencionais, separar esse tempo. Então, como diz, a gente sempre colocar Deus em primeiro lugar, não Deus em segundo plano. Né? Quando a gente deixa Deus em segundo plano, a gente começa a esfraquear, ficar fraco na fé, né? Começa a ficar doente e muitos morrem espiritualmente e morrem fisicamente. Hoje eu peguei algumas moças lá no Uber, lá no Parque Meia Lua. Daí estava no velório lá, as duas entrou no carro chorando, que morreu, levou 3 tiros na cara no Parque Meia Lua, estava na adega e mataram lá e estava desviada há 1 ano. Então, tempos, irmãos, a gente não pode perder tempo. A gente está aqui para buscar essas pessoas, a gente não pode perder esse tempo. Daí eu falei com a minha esposa, tão engraçado, né? Eu deixei as duas chorando lá no cemitério lá do Parque Santo Antônio e fui lá no Hospital do Freio. Peguei 2 mães lá, uma mãe, uma avó e uma mãe, tudo feliz. Por quê? A mulher tinha acabado de nascimento também. Então assim, irmãos, a vida passa, então a gente devemos sempre não perder o tempo. Esse rapaz aqui desviado da igreja, o que está fazendo numa adega? Você viu que ela frisou bem, né? 3 tiros na cabeça. Então, desviado. E as 2 moças chorando lá. Então, irmãos, deixou as coisas de Deus para se ocupar com as coisas do mundo. Então, irmãos, esse é o que eu gostaria de falar. Amém, pastor? Amém. O secreto alinha a nossa vida com a história de Deus. Achei muito bonito assim. Eu achei muito bonito, né? O secreto alinha a nossa vida com a história de Deus. Eu fiquei pensando. A gente sempre fala, né? Eu sirvo a Deus, o Deus da minha vida, né? O Deus maravilhoso, o Deus poderoso, o Deus bendito, Deus santo. Mas eu conheço esse Deus. Para mim poder ter uma vida de intimidade com Deus, eu tenho que conhecer o caráter de Deus, a personalidade de Deus. Ele também tem um caráter, uma personalidade. Quando eu tenho 20 que eu ganhei, tá, pastor? 33, vou fazer 33 de casado. Glória a Deus. Mas eu namoro 35 anos junto. Que bênção! Eu compro roupa pra ele sem precisar de estar junto. Eu sei quando ele tá triste, quando ele tá feliz. Eu sei tudo. Eu tenho intimidade com ele. Então a mesma coisa a gente tem que ser com Deus. Eu tenho que conhecer meu Deus. Eu tenho que saber quando eu falo assim. Eu acho que é muito assim aleatório quando eu falo assim: você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que seguir a palavra de Deus. Mas como assim? Eu tenho que seguir a palavra, mas de que jeito? Como assim conhecer? Tem que fazer a vontade, mas qual é a vontade dele? Para isso eu tenho que saber quem é o meu Deus. O que ele gosta? O que eu posso fazer para agradar ele? A gente não faz isso pro amigo, pro pai, pra mãe. A gente não quer sempre agradar, a gente não quer sempre obedecer, né? Respeitar as pessoas aqui da terra. E por que a gente não pode fazer isso com Deus? Né? Eu sei que determinadas coisas que eu fizer vai entristecer o Flávio, eu sei disso. Então eu não faço. E por que eu vou fazer com Deus? Mas eu tenho que saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Então é só na intimidade com Deus que eu vou conhecê-lo, né? Eu preciso conhecer, o secreto alinha a nossa vida com a história. Qual é a história de Deus?
Qual a história de Jesus? Como Jesus passou na terra, o que ele fez? Eu tenho que conhecer. Está tudo aqui. Basta a gente se interessar em ler, em estudar, em pedir para ele revelar para a gente quem ele é através das Escrituras. Em Lucas 11:1 fala: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Então, esse versículo fala que Jesus estava orando. Jesus era Deus. Se ele que era Deus, ele estava orando ao Pai, buscando intimidade, buscando saber qual era a vontade do Pai. O que o Pai tinha para ele na terra, qual era o propósito dele na terra, o que ele tinha que fazer, como ele tinha que agir. Assim nós somos discípulos de Jesus, nós não seguimos seus passos, então a gente tem que ser da mesma forma. A gente tem, como Jesus buscava a face de Deus, a vontade de Deus, nós também. E assim eram os discípulos. Às vezes eu penso que os discípulos não tinham dimensão de quem era Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Porque se eles soubessem realmente quem era Jesus, eles tinham aproveitado muito mais. Porque hoje a gente fala, né? Nossa, se Jesus estivesse aqui, eu ia aproveitar Jesus, vamos dizer assim. Mas hoje eu sei quem é Jesus através da palavra dele. Mas os discípulos não sabiam, eles não sabiam o que ia acontecer, o que estava por vir. Quando passamos tempo com Deus, começamos a perceber que Deus está fazendo algo maior do que apenas resolver nossos problemas pessoais. A Bíblia mostra que Deus está conduzindo uma história de redenção no mundo. Ele está trabalhando para alcançar pessoas, restaurar vidas e transformar lugares. Quando nos aproximamos dele no secreto, começamos a entender melhor essa história. Deus começa a nos mostrar que a nossa vida também faz parte do que Ele está fazendo. Muitas vezes queremos descobrir nosso propósito olhando apenas para as nossas habilidades ou oportunidades. Mas a clareza sobre nossa vida vem quando aprendemos a ouvir Deus. No secreto, Deus ajusta a nossa visão. Ele nos ajuda a entender qual é o nosso papel e como podemos participar daquilo que Ele está fazendo. Este processo não acontece de uma vez, mas aos poucos, enquanto permanecemos próximos dele. Muitas vezes a gente não entende. Sim, mas todo mundo fala que eu tenho um chamado, que Deus tem um propósito na minha vida. Mas qual? Eu não sei qual é. E demora, irmãos, para a gente entender qual é o nosso chamado. Quantas vezes eu indaguei Deus, Senhor, mas qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O que o Senhor realmente tem para mim? Nunca passou pela minha cabeça que um dia a gente ia pastorear uma igreja. Nunca passou. Em um certo dia, simplesmente, a gente saiu para uma reunião de obreiro e voltou pastor de igreja. Mas a gente não imagina, eu não tinha isso no meu coração, eu não imaginava. Os dois juntos? A gente estava, nós dois juntos. A gente estava numa reunião de obreiro, tinha mais de 1000 obreiros na reunião. E naquele dia eu não queria ir, estava muito frio. Eu falei para ele, vamos ficar, eu estou muito cansada. Não, vamos. Eu falei, então tá bom. Aí sabe aquele dia que você põe qualquer roupa? Você nem... Fui, sentei lá no meio. Aí o pastor Daniel falou lá do púlpito. Ô irmão, você aí, ó, põe a mão no ombro desse irmão aí que está na sua frente. Aí só vi a mão assim, no ombro dele, do Flávio. Eu já virei uma água, né? Quase desmaiei, meu coração saiu pela boca. Ele falou, irmão, você vai ter uma oportunidade de 15 minutos. Daqui a pouco você vai ter uma oportunidade. E ele sempre preparado, não tem vergonha de nada. Se fosse eu, morria ali na hora para não ir lá no púlpito. Embarcava ali naquele momento. Aí ele foi, teve a oportunidade. Quando ele desceu do púlpito, o pastor Daniel falou, irmão, sua esposa tá aí? Aí eu... Lá assim, a reunião, eu não sei quem foi da Madureira aqui que já participou, a reunião, não sei se no Belém também era assim, fazia uma mesa grandona, comprida assim, e toda a diretoria da Madureira sentava naquela mesa. E aí quando você ia ter a oportunidade, aí você ia lá no púlpito em cima, e a mesa ficava aqui embaixo. Aí o pastor falou, pode ir lá. Quando eu desci e fui passando na frente dele, ele falou, irmão, peraí, sua esposa tá aqui? Falei. Aí eu levantei, né? Levantei, tô aqui, pastor. Ele falou, me chamou lá na frente, né? Toda malecafenta, né? Com qualquer roupa que eu não tava. Aí ele falou assim, vocês estão preparados para fazer a obra? Eu falei, tô.
falei, então vocês vão assumir uma congregação. Ajoelha aí que nós vamos orar por você. Nossa, olha aí. Só que a gente não sabia nada. Eu não sabia o que era dirigir uma igreja. Mas ali eu entendi o meu chamado. Eu era pastor, eu sou pastor de ovelha. Eu tenho convicção do meu chamado. Nós Nós somos, mas Glória eu a Deus. tô falando de mim. Nossa. Eu tô falando de mim. Isso não é você só. Nossa. Eu tô falando de mim. O meu chamado é ser pastora de ovelha. Então, eu sempre indagava a Deus qual era o meu chamado, o que Deus tinha na minha vida. Não era pregar, que eu não prego nada. Nem prego na Já pregou lá. Já preguei. Na Madureira você tem que pregar, eu já preguei. Mas não é o meu chamado, não é o que o meu coração arde. Meu coração arde em cuidar de pessoas. É isso que o meu coração arde. Entendeu? Então, mas foi na busca, no secreto, que Deus me revelou que eu realmente era, porque daí eu fui buscar muito a Deus, o que eu vou fazer com esse povo, Jesus? E foi os 6 anos maravilhosos, perfeitos. Até hoje os irmãos mandam mensagem, ai pastor, vem pastorear nós, sinto falta. Até hoje ela tá de luto de lá.